Galera da resenha, olá, eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. A Fórmula 1 vai estrear uma nova prova no circuito de rua de Miami, nas proximidades do Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins, equipe da NFL. Será a primeira vez da categoria nessa cidade, mais uma tentativa da categoria de fincar os pés de vez num mercado tão importante para a Fórmula 1 como o mercado norte-americano. Ainda mais porque a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da categoria, é uma empresa dos Estados Unidos. Mas por se tratar de uma prova nova no calendário, não há histórico de Fórmula 1 nas ruas de Miami, vamos saber no final de semana da prova qual será o desempenho de carros e pilotos nas ruas daquela cidade. Mas aproveitando essa vibe sobre uma prova nova numa pista de rua nos Estados Unidos, nós vamos contar hoje a história da primeira prova de Fórmula 1 em Detroit, no circuito de rua de Detroit, no ano de 1982. E essa é a nossa história de hoje. O circuito de rua de Detroit foi montado nas ruas da chamada capital do automóvel para a sétima etapa da temporada de 1982 do Mundial de Fórmula 1. Até aquele momento, o campeonato tinha os três primeiros colocados separados por apenas 2 pontos. Alain Prost, da Renault, era o líder com 18 pontos, seguido por John Watson, da McLaren, com 17, e Didier Pironi, da Ferrari, com 16. Lembrando que, naquela época, a pontuação de cada prova era a pontuação clássica, né, da maioria dos anos da Fórmula 1, onde o vencedor levava 9 pontos numa prova, o segundo colocado levava 6, o terceiro 4, somente os 6 primeiros pontuavam em cada prova, o que era muito mais difícil do que nos dias de hoje, pois atualmente os 10 primeiros colocados pontuam em todas as corridas. E o grid na época ainda era mais cheio, tinha de 24 a 26 carros largando por prova, era uma época de grid cheio, colorido, muitos fornecedores de motor, pneus, era uma outra época da Fórmula 1, muito saudosa pra gente que acompanhava aqueles tempos da categoria. Mas chegando em Detroit, as equipes tiveram uma surpresa não muito boa. Normalmente, numa prova nova, as equipes têm o direito de fazer um treino de aclimatação às quintas-feiras. Era assim nessa época. Porém, a pista simplesmente não estava pronta pelos organizadores para a realização dos treinos. E as equipes não conseguiram fazer os testes inicialmente previstos para quinta-feira. E para completar o caos, a cidade de Detroit, muitas pessoas que viviam em Detroit eram contra a realização do Grande Prêmio, devido à instalação das barreiras de segurança, o fechamento de grande parte do centro da cidade para a realização da prova, mas ainda assim a prova acabou sendo realizada. Mais ou menos, o evento foi em frente mais ou menos, porque na sexta-feira, dia que seria realizado o primeiro treino para o Grande Prêmio de Detroit, a pista ainda não estava pronta. As equipes tiveram que cancelar os eventos de sexta-feira, a FIA acabou transferindo toda a programação para o sábado, e por isso as equipes não puderam treinar na sexta-feira, que seria o primeiro dia. O único evento, aliás, na sexta-feira, foi uma regata improvisada realizada pelas equipes no Lago St. Clair, onde a Arrows, veja só, acabou ficando com a vitória, talvez a única da equipe na história da Fórmula 1, na água, mas fora da pista, né? No sábado, as equipes tiveram pouco tempo para se adaptar ao circuito, muito ondulado, tampos de bueiro se soltando, todo mundo reclamando da pista, que logo foi apelidada de a pior pista da história da Fórmula 1. E para completar as surpresas negativas, uma delas negativa para o Brasil. Nelson Piquet, o campeão mundial reinante naquele ano, tinha sido campeão em 81, simplesmente não se classificou para a largada do Grande Prêmio de Detroit. Um misto de mau desempenho e de azar do piloto brasileiro. No primeiro treino classificatório, no sábado, na parte da manhã, o carro do Piquet teve problemas e acabou ficando parado no meio da pista e ele não teve condição de pegar o carro reserva para poder dar uma volta que o colocasse entre os 26 primeiros do grid de largada. Porém, a equipe Brabham confiava no sábado à tarde, na segunda sessão classificatória para classificar o carro. Aí veio o azar, né? Choveu em Detroit
e Nelson Piquet não pôde fazer um tempo que o colocasse no grid de largada. Nelson Piquet, o campeão mundial reinante naquela época, estava fora do grid do Grande Prêmio de Detroit. Assistiu à corrida da arquibancada. Alain Prost fez a pole position com a Renault com o tempo de 1 minuto 48 segundos 537. E André de Césares, com a Alfa Romeo, acabou marcando o segundo tempo, formando a primeira fila com Alain Prost. Nas 62 voltas do Grande Prêmio de Detroit, muita confusão, batidas, inclusive uma colisão entre a Lotus do italiano Hélio de Angelis e a Ensign do colombiano Roberto Guerreiro, que também acabou envolvendo Ricardo Patrese, acabou paralisando a prova na sexta volta devido ao acidente. A corrida teve que ser interrompida, uma nova largada foi dada e o resultado da prova foi a soma das duas baterias. E quem fez uma grande prova foi o norte-irlandês John Watson, piloto da equipe McLaren, que, veja só, largou na 17ª posição no grid de largada, mas foi ganhando várias posições com belas ultrapassagens, se aproveitando dos problemas dos carros na frente. E no intervalo da primeira para a segunda largada, o Watson acabou colocando pneus duros na sua McLaren, que acabou se tornando uma decisão acertada. O carro teve pneus mais resistentes e que não se desgastaram tanto até o final da prova. E nisso, se aproveitando das ultrapassagens, rodadas, batidas dos outros pilotos, John Watson conquistou a sua 4ª vitória na carreira da Fórmula 1, a segunda naquele ano de 82. Ele havia ganho, semanas antes, o Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, uma prova triste que resultou na morte do canadense Gilles Villeneuve da Ferrari nos treinos classificatórios do sábado. Ed Cheever, com a Ligier, foi o segundo colocado correndo em casa nos Estados Unidos e Didier Pironi da Ferrari foi o terceiro, completando o pódio. Após essa etapa, a 7ª do campeonato de 82, John Watson assumia a liderança do campeonato com 26 pontos, contra 20 de Pironi da Ferrari e 18 de Alain Prost, que não pontuou nessa prova. Keck Rosberg era o 4º colocado com 17 pontos, e no decorrer do ano se tornaria campeão no final de 82, com muitas mudanças aí no decorrer do campeonato. Entre os brasileiros, Chico Serra, com o carro da equipe Fittipaldi, finalizou em 11º, e Raul Boesel, da March, acabou se envolvendo num acidente logo na primeira volta com o italiano Mauro Baldi, da Arrows, e abandonou a corrida. E Nelson Piquet assistiu à prova da arquibancada, não correu. Mas, entre aspas, a vingança do Piquet viria na prova seguinte, no Canadá, onde ele venceria pela primeira vez com o motor turbo da BMW, mas isso é uma outra história. E assim falamos da primeira incursão da Fórmula 1 nas ruas de Detroit, nos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Dê o seu like, ative as notificações. No nosso canal sempre tem conteúdo novo falando da Fórmula 1 do presente e do passado. Eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. Forte abraço e até a próxima!